Olá, estudantes. Essa é a nossa prova do quarto período e eu fiz questão de colocar só itens de interpretação textual, porque o Enem trabalha muito a interpretação e é necessário que vocês estejam atentos a algumas dicas. Mas aí a gente mesclou também, né? Nós conseguimos misturar aqui autores da literatura modernista e contemporânea, tanto da África, quanto de Portugal, quanto do Brasil, que tem pontos em comum, tá? Como o idioma, em língua portuguesa, a preocupação social e política, tá? E, claro, no que diz respeito a, principalmente à África e Brasil, também a defesa, né, da negritude, das consequências da escravidão, do quanto isso foi doloroso e ainda hoje é para os negros. Então, a gente vai ver uma mescla de características que são fundamentais, né? Tanto no idioma, né, na linguagem utilizada, quanto na temática desses autores. Tá? Então, essa é a nossa prova global do quarto período de português e redação. Vocês vão ver que a gente consegue mesclar literatura, gramática e redação. Através de quê? Da interpretação textual. Tá? Então, a princípio, é preciso que vocês compreendam o seguinte: existe uma diferença entre compreender um texto e interpretar um texto. Tá? Você compreende se baseando exclusivamente no texto ou em algum conhecimento que você tem de outra disciplina, por exemplo, ou de algo que acontece na atualidade, ou de algo que você sabe historicamente. E você interpreta de uma forma mais subjetiva. Basicamente, nós poderíamos dizer assim: compreender é de uma forma objetiva, interpretar é de uma forma subjetiva. Tá? Você compreende a partir do texto, você interpreta fazendo inferências, deduções, hipóteses daquele texto. Tá? Então, nosso primeiro texto, aliás, é de João Cabral de Melo Neto, um autor sobre o qual eu já falei bastante, um autor pernambucano, né, um autor brasileiro que esse ano completaria 100 anos, se vivo fosse. Então, o centenário dele já é um motivo para a gente ter uma atenção especial. E o João Cabral de Melo Neto, né, o nosso engenheiro das palavras, é da terceira geração modernista. O texto que eu selecionei chama-se O Relógio. Ao redor da vida do homem, há certas caixas de vidro, dentro das quais, como em jaula, se ouve palpitar um bicho. Se são jaulas, não é certo. Mais perto estão das gaiolas, ao menos pelo tamanho e quadradiço de fora. Umas vezes tais gaiolas vão penduradas nos muros, outras vezes mais privadas, vão num bolso, num dos pulsos. Mas onde esteja a gaiola, será de pássaro ou pássara, é alada a palpitação, a saltação que ela guarda. E de pássaro cantor, não pássaro de plumagem, pois dela se emite um canto de uma tal continuidade. João Cabral de Melo Neto. Um dos principais requisitos para se entender, né, a poesia de João Cabral é o modo como ele utiliza a linguagem para construir o texto, especialmente nas suas primeiras obras, onde ele se preocupa muito com a estética, né, com o compor, com o fazer na poesia. Observem que eu fiz questão de ler o texto, porque eu acho que João Cabral é um poeta que esse ano está muito em evidência pelo seu centenário. Mas uma primeira dica que a gente dá é: leia primeiro o enunciado da questão. O poeta utilizou uma metáfora associada ao tempo, logo na primeira estrofe. Que palavra indica isso? Uma metáfora é uma figura de linguagem que está muito próxima da comparação. Nós comparamos elementos. Então, ele comparou o tempo a um elemento: bicho, homem, vidro ou vida. Eu vou voltar aqui para o texto, tá? E nós só precisaríamos, na verdade, ler o quê? A primeira estrofe. Ao redor da vida do homem,
a certas caixas de vidro, dentro das quais, como em jaula, se ouve palpitar um bicho. Então, ao redor do homem tem caixas, e o que é que palpita ao redor do homem? A que é que ele associa o tempo? Ao bicho, ao próprio homem, ao vidro ou à vida? Qual seria a resposta correta? Coloquem aí no chat, por favor. Vou voltar para o texto. Ao redor do homem há certas caixas de vidro, dentro das quais, como em jaula, se ouve palpitar um bicho. O que é que está ao redor do homem? Dentro dessas caixas de vidro, palpitando, pulsando. O que vocês acham? Podem postar colocando no chat. Estou vendo aqui que a maioria colocou letra A, bicho, né? Bom, se ouve palpitar, um bicho. Então, há uma comparação aí do tempo com esse bicho, na primeira estrofe. Né? Na segunda questão, a expressão das quais, no verso 3, faz referência a qual vocábulo? Né? Nós temos aí uma questão que diz respeito à coesão. Olha aí, no verso 3. Lembrando que verso é linha, estrofe é um conjunto de versos. Nós ainda nos mantemos na primeira estrofe. Tá? Então, voltemos à primeira estrofe. São duas questões a partir de um texto. A dica é releia apenas a primeira estrofe. Então, ao redor da vida do homem, há certas caixas de vidro dentro das quais, como em jaula, se ouve palpitar um bicho. Essa expressão das quais, eu tenho aí uma conexão com uma palavra. Que palavra é essa? Aí já a dica. Vamos olhar o gênero e o número. Eu vou procurar uma palavra no feminino e uma palavra no plural. Então, eu vou associar palavras. É sempre importante também na interpretação do texto você fazer isso. Associar sinônimos, associar antônimos, procurar conectivos, são boas opções. Qual seria, então, a opção correta? A expressão das quais, no verso 3, faz referência a qual vocábulo, meu povo? Coloquem aí, por favor, no chat. Caixas, certas, gaiolas ou tais? José André já respondeu, Angélica, Júlio. Caixas, né? Olha só, facílimo, né? Mas poderia ser uma frase extensa aqui nessa alternativa. E aí eu tenho que seguir algumas dicas. Observem que essa conexão dessas palavras, dessas expressões, ela precisa fazer um sentido. Né? Então, aí, o que é que nos dá esse sentido? Gênero e número. Vamos, então, para o próximo texto. O próximo texto é de uma autora também da geração 3, da geração de 45 do modernismo brasileiro, Clarice Lispector. Não é brasileira, mas veio para cá muito pequena e se considerava brasileira, amava o nosso país e amava a nossa língua. Então, a proposta de uma linguagem esteticamente bem trabalhada é comumente vista na obra de Clarice Lispector. E aí nós temos um trecho de uma obra chamada Perto do Coração Selvagem. É uma excelente reflexão, que é, inclusive, uma característica muito grande, muito específica, tanto da terceira geração, quanto da obra de Clarice Lispector em si. Viver em sociedade é um desafio, porque às vezes ficamos presos a determinadas normas que nos obrigam a seguir regras limitadoras do nosso ser ou do nosso não ser. Quero dizer com isso que nós temos, no mínimo, duas personalidades. A objetiva,
que todos ao nosso redor conhecem. E a subjetiva, em alguns momentos, esta se mostra tão misteriosa que, se perguntarmos quem somos, não saberemos dizer ao certo. Agora, de uma coisa eu tenho certeza: sempre devemos ser autênticos. As pessoas precisam nos aceitar pelo que somos e não pelo que parecemos ser. Aqui reside o eterno conflito da aparência versus essência. E você, o que pensa disso? Que desafio, hein? Nunca sofra por não ser uma coisa ou por sê-la. Perto do Coração Selvagem, página 55, Clarice Lispector. Olha que linda reflexão, né? Uma reflexão que nos faz perceber que nós podemos ser diferentes vivendo individualmente e coletivamente. Uma reflexão que faz a gente mergulhar no nosso próprio eu, né? Tentar nos conhecer objetiva e subjetivamente. Segundo o texto, o ser humano, em seu comportamento na sociedade, é sempre autêntico, está preso às suas próprias regras, possui duas personalidades, vive sendo desafiado. Segundo o texto, tá? De acordo com o texto, a gente é sempre autêntico, a gente é sempre do mesmo jeito, qualquer situação, sempre verdadeiro, está preso às próprias regras, ou a gente segue regras da sociedade. Possuímos duas personalidades de acordo com o momento, por exemplo, ou vive sendo desafiado. Vou voltar ao texto. Segundo parágrafo de estudo, ó, quero dizer com isso que nós temos, no mínimo, duas personalidades. A objetiva, que todos ao nosso redor conhecem, e a subjetiva. Né? Em alguns momentos, esta se mostra tão misteriosa que, se perguntarmos quem somos, não saberemos dizer ao certo. Nesse segundo parágrafo, eu acho que já dá para a gente achar a resposta. Segundo o texto, o ser humano, em seu comportamento na sociedade, coloquem aí, por favor, A, B, C ou D? O que vocês acham? É sempre autêntico? Ou ele depende de regras? Ele constrói suas próprias regras? Ele age de duas formas diferentes? Ele vive sendo desafiado? Muito bem. Possui duas personalidades, né? Uma quando age individualmente, que é a subjetiva, e uma quando age coletivamente, que é a objetiva. Então, para responder essa questão, estava fácil, a resposta estava no texto. Mas a gente precisa saber também que o estilo de Clarice faz com que a gente realize muitas reflexões, né? E a quarta, aí já é uma questão também que diz respeito à gramática e à coesão. O pronome esta, destacado no texto, está se referindo a que palavra? Esta se refere sempre à palavra que está mais próxima. Esta, essa, distante um pouco de quem fala, e aquela, distante dos dois, de locutor e de interlocutor. Então, esta vai ser mais perto da palavra a que se refere. Eu já posso eliminar de cara uma resposta, dica de interpretação. Qual é a resposta que eu já posso eliminar aí? Quem sabe? De cara, sem nem ler o texto, lendo apenas a pergunta. Esta está no singular, então, qual a resposta que eu já posso eliminar? Normas, que está no plural. Uma palavra no singular não poderia se referir a uma palavra no plural. Então, voltando um pouquinho aqui para o texto, ó, segundo parágrafo. Em alguns momentos, esta, qual foi a esta que eu coloquei no texto? Subjetiva, né? Nós temos duas personalidades, uma objetiva, que é aquela mascarada, aquela que segue regras, e uma subjetiva. Esta é que é a misteriosa, aquela subjetiva, aquela que é só nossa. Às vezes nem a gente entende. Vamos agora para o... voltando. Clarice Lispector também completou seu centenário em 2020. Tá? Então, assim como João Cabral, a Clarice é importante ser lembrada, tá?
por o seu fluxo de consciência, por personagens femininas, por essa reflexão a partir de temas básicos do cotidiano. Então, tudo isso pode ser lembrado, já que Clarice comemora, né, o seu centenário este ano. Se viva fosse, centenário de Clarice. Vamos para outro texto, também de um autor modernista da geração de 45, Guimarães Rosa. Assim como Clarice, é um autor muito conhecido pela prosa. Entretanto, aqui nós temos um poema. Tá? Eu acho que falar de Guimarães Rosa é falar de neologismo, é falar do sertão de Minas, é falar de Grande Sertão Veredas. E nós temos aí um poema onde ele usa um neologismo. É sobre isso a nossa questão. Então, dica aqui de interpretação. Vamos ler a questão primeiro, o enunciado? A expressão resvaloso, no verso 1, é um neologismo criado por Guimarães Rosa. No texto, o que ele pode significar? No texto. Tá? Então, vamos ao texto. Todo caminho da gente é resvaloso, mas também cair não prejudica demais. A gente levanta, a gente sobe, a gente volta. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta e esfria. Aperta e daí afrouxa. Sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Ó, todo o caminho da gente é resvaloso, está lá no primeiro verso. Aí o que é que a vida quer? Coragem. Ser capaz de ficar alegre e mais alegre no meio da alegria. E ainda mais alegre no meio da tristeza. Observem aí que ele, além de criar essa palavra resvaloso, que a gente chama de neologismo, ele ainda usa uma figura de linguagem. Né? O Guimarães usava muito isso. Então, essa estética, essa preocupação estética da linguagem é uma característica bastante comum em sua obra. Aí vamos à pergunta. A expressão resvaloso, no verso 1, é um neologismo criado por Guimarães Rosa. No texto, o que ele pode significar? Difícil, fácil, incerto ou tenebroso? Vamos ver aí o que vocês podem responder. Todo o caminho da gente é resvaloso. E o que a vida quer é coragem. Uma hora a gente está alegre, uma hora a gente está triste. Olhem que essa figura nos dá praticamente a resposta. Tá? Então, ora a gente levanta, ora a gente cai, ora a gente sossega, ora a gente desinquieta. O que é que mostra isso? Dificuldade, facilidade, incerteza ou algo muito tenebroso, algo muito escuro, difícil, né? Que causa muito medo. O que vocês acham aí? Ajudem aí a responder, por favor. Caminho resvaloso, é um caminho difícil, fácil, incerto, tenebroso. Que hora a gente cai, hora a gente levanta. O que é que isso mostra, minha gente, na vida da gente? Vocês acham que é difícil? Se é difícil, por que que tem muitas alegrias? Pensem nisso, observem. Olha o que o texto diz, ó. Mas também cair não prejudica demais. A gente levanta, a gente sobe, a gente volta, né? Dá a volta por cima. Isso, André, né? Observem, leiam o texto, vejam, não se concentrem apenas na palavra, tá? Então, nós temos aí dificuldades, mas nós também temos facilidades. Eu acho que tenebroso, eu nem sei se teria algo que levasse a isso, né? Então, ora está de um jeito, ora está de outro, né? São muitas incertezas. Tá? Nos versos, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega, depois desinquieta. Observa-se uma figura de linguagem.
Identifique. Eu acho que é uma das mais fáceis. É uma esquenta, esfria, são oposições. Aperta, afrouxa, sossega, desinquieta. Né? Que figura de linguagem é essa? Uma antítese, uma comparação, uma ironia ou uma metáfora? Ajudem-me, por favor. A, B, C ou D? Coloquem aí no chat. Essa tá fácil. Quem lembra? Podem até pesquisar aí, celulares de vocês. Uma figura de linguagem que mostra oposição. Oh, já tem gente respondendo, que coisa boa. Muito bem, meu povo. Uma antítese, contrário. O uso de figura de linguagem é típico da linguagem também do Guimarães. Dica, de novo, para a interpretação de texto. Eu não posso interpretar o texto apenas pelo seu início. O texto é um conjunto de ideias. Tá? Então, quem é que vai me dar a pista para resolver a questão 5? A questão 6. Tá? Então, essa hora é de um jeito, hora é de outro. Então, aí estão as incertezas. Vamos ao texto para a questão 7. O texto para a questão 7 é de um poeta brasileiro da poesia contemporânea, um poeta que faleceu recentemente para a história, né, há poucos anos, Ferreira Goulart, e ele pôde viver da geração de 45 para cá, né, as nossas produções contemporâneas têm duas vertentes. Uma vertente mais ligada ao concretismo, que é um movimento típico das nossas produções contemporâneas, e uma vertente já ligada para a poesia, para a produção de protesto, para a produção da poesia marginal, para as preocupações sociais. Então, o Ferreira Goulart conseguiu adentrar através dessas duas vertentes, tanto na vertente da poesia concretista, da produção concretista, quanto na poesia social, tá? Na preocupação social, especialmente porque essas produções contemporâneas elas vão passar por um período brasileiro muito turbulento na política e, consequentemente, no social, que é o período dos governos militares. Tá? Então, vamos começar aí pela pergunta. Tá? Qual a temática abordada pelo Eulírico? Aí, se você conhece o autor, isso já te ajuda. Porque aí você conhece Ferreira Goulart, você já sabe que ele produziu poesias concretistas, poesias que tentam identificar o que se fala como se aquilo fosse um objeto, né? Tornar aquilo algo concreto, algo palpável, ou pelo lado social. Então, nós já temos uma pista. Tá? Vamos ver agora o tempo. Vamos tentar descobrir. 2 e 2, 4. Como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Como teus olhos são claros e a tua pele morena, como é azul o oceano e a lagoa serena, como um tempo de alegria por trás do terror me acena, e a noite carrega o dia no seu colo de açucena. Sei que 2 e 2 são 4. Sei que a vida vale a pena, mesmo que o pão seja caro e a liberdade pequena. Olhem que ele passa o texto inteiro fazendo comparações, mas ele repete, né? Observem que tem versos que se repetem. Normalmente, pista também para interpretar. Normalmente, aquilo que é mais importante aparece repetido ou aparece no texto com outras palavras. Aquilo a que se quer dar ênfase. Tá? Observem aí que ele compara a situação que ele vive ou que ele observa para depois reforçar essa situação. Primeira e última estrofe são praticamente repetições, né? São repetições, na verdade. Ele muda uma conjunção concessiva apenas, que tem o mesmo sentido. Então, observem qual é a temática do texto. Ele está falando, ele tem certeza de que a vida vale a pena, mesmo que o pão seja caro e a liberdade pequena. Olhem as preocupações dele.
Qual a temática abordada pelo eu lírico? A natureza, a vida, o amor ou social? Que vocês responderiam? A, B, C ou D? Ajudem-me, coloquem no chat, por favor. Júlio já respondeu, Angélica também. Ele se preocupa com o social, né? Se vocês investigarem um pouquinho mais, lerem sobre Ferreira Goulart, vocês vão ver que ele era um autor de ideologia esquerdista, então isso já permite que você interprete mais facilmente o texto. É muito importante também conhecer o autor do texto. Uma outra dica para interpretar um texto ligado à literatura é essa. A composição, tanto poética quanto em prosa, do modernismo, ela está muito ligada ao autor, aquilo que o autor vive em sua realidade, certo? Só um minutinho, tem gente chamando aqui, mas eu vou. Pronto, voltei. Tinha um homem querendo vender coisas, mas deu certo. Então, resposta correta, muito obrigada. Quem respondeu aqui no chat, o social, tá? E aí nós vamos para o texto, né? Para a questão 8. A gente sai do Brasil e agora vamos viajar para Portugal com Fernando Pessoa, né? Depois de Camões, considerado o maior poeta português, né? Fernando Pessoa é português, viveu algum tempo na África e ele tem como principal característica a criação de heterônimos, que podem ser outras personalidades, que podem ser personagens que ele criou, que tem biografia própria, que tem estilo. A pergunta é: indique a dúvida contida na reflexão do eu lírico no poema. Então, nós já sabemos que vamos procurar uma dúvida. O próprio poeta, pela sua grande, né, pela sua vasta criação de heterônimos, ele já nos leva a várias personalidades diferentes. E ele provavelmente deve ter vivido, né, dúvidas, claro, incertezas. Ora ele produzia com uma personalidade, ora com outra, né? Vamos ao texto. Não sei quantas almas tem. Só por esse verso eu acho que já responde a pergunta. Mas vamos continuar. Não sei quantas almas tem. Cada momento mudei. Continuamente me estranho. Nunca me vi nem achei. De tanto ser, só tenho alma. Quem tem alma não tem calma. Quem vê é só o que vê. Quem sente não é quem é. Atento ao que sou e vejo. Torno-me eles e não eu. Cada meu sonho ou desejo é do que nasce e não meu. Sou minha própria paisagem. Assisto a minha passagem. Diverso, móvel e só. Não sei sentir-me onde estou. Por isso, alheio, vou lendo, como páginas, meu ser. O que segue não prevendo, o que passou a esquecer. Noto à margem do que li, o que julguei que senti. Releio e digo, fui eu. Deus sabe, porque eu escrevi. Fernando Pessoa. O que você precisa saber? Alguma informação do autor. Isso já lhe ajuda a interpretar um texto. Qual é a principal informação que eu tenho sobre Fernando Pessoa? Ele criou vários heterônimos, que não é a mesma coisa que pseudônimos. São outros autores, com biografias, com estilos e com obras próprias, certo? Aí vem, indique a dúvida contida na reflexão do eu lírico no poema. Essa é a nossa
proposição para a questão. Qual é a dúvida dele? A existência de alma, as mudanças em sua vida, o esquecimento de suas memórias, se possui mais de uma personalidade. E aí? A, B, C ou D? Respondam-me no chat, por favor. Qual é a dúvida do poeta? Qual é a dúvida do eu lírico, aliás, né? A voz do poema. Se possui mais de uma personalidade. Está claro logo. Não sei quantas almas tenho. E aí, logo no fim, ele diz: releio e digo, fui eu. Parece ter sido outra pessoa que o fez. Vamos sair de Portugal e vamos agora para a África. Eu já disse a vocês que Brasil, Portugal e os países africanos que falam língua portuguesa, também como idioma, como um dos seus idiomas, eles têm pontos em comum. O próprio idioma e preocupações sociais, políticas, né? Conflitos muito próprios, muito próximos, né? Nos três. Desigualdades, por exemplo. No caso da África, essa produção contemporânea ela é a mais contemporânea de todas. Por quê? Porque ela é a mais próxima dos tempos atuais. Somente na década de 70 é que a gente começou a ver projeções de produções escritas, né, em língua portuguesa na África. Antes a gente tinha produções orais, né, em algumas lendas, algumas tradições, talvez escritas, mas em idiomas próprios, mas em língua portuguesa, aí a gente vai para o século XX e, né, na década de 70 para a gente ver isso. Eu selecionei um poeta chamado Agostinho Neto, que é angolano, e essa produção aí, ela traz uma característica muito grande, a característica de produção, de protesto, de produção que tem a ver, né, que relaciona literatura e política. Tá? Confiança é o título do texto. Vamos lá, o que eles querem. O poeta angolano, Agostinho Neto, retrata um drama vivido por grande parte de seu povo, que reivindicação é feita na última estrofe, levando-se em conta essa situação. A gente tem que lembrar o seguinte, alguns países africanos foram colônias de Portugal, né, de outros países da Europa, e isso foi muito dramático, né? É, levaram as suas riquezas, houve aprisionamentos, né? Houve mortes, houve luta civil, escravidão, então um drama muito grande. A África, que era um continente que tinha tudo para ser rico hoje, é constantemente saqueado desde muito tempo, especialmente alguns países, que a gente não pode confundir, né? Tem vários países do continente africano e muitos deles, né, vivem num drama ainda até hoje, porque riquezas são saqueadas, povos são aprisionados, são escravizados. E aí o poeta, ele reivindica, ele faz uma petição, né, uma tentativa de reparação. Vamos ver o que é. Confiança. O oceano separou-me de mim, enquanto me fui esquecendo nos séculos. E eis-me presente, reunindo em mim o espaço, condensando o tempo. Na minha história, existe o paradoxo do homem disperso. Enquanto o sorriso brilhava no canto de dor e as mãos construíam mundos maravilhosos. John foi linchado. Eu disse John, né? João. O irmão chicoteado, nas costas nuas, a mulher amordaçada e o filho continuou ignorante. E do drama intenso de uma vida imensa e útil resultou certeza. As minhas mãos colocaram pedras nos alicerces do mundo. Mereço o meu pedaço de chão. O que é que está sendo feito aí? Né? O que é que ele está pedindo? Dinheiro, justiça,
igualdade, recompensa. A última estrofe. Nós só precisaríamos ler isso. Eu estou lendo os poemas na íntegra, né, os textos na íntegra, mas observem o que vocês precisariam ler para fazer uma interpretação. As minhas mãos colocaram pedras nos alicerces do mundo, ou seja, quem é do continente, quem morava na África, e isso a gente fica claro aí logo no início, o oceano separou-me de mim, né, o Atlântico aí, o pessoal que foi trazido para a Europa, ou principalmente para a América, né? E a gente lê a última história. Mereço meu pedaço de chão. Ele pede dinheiro, justiça, igualdade ou recompensa. Já posso eliminar aí dinheiro, né? Ele diz que merece um pedaço de chão. Então ele quer igualdade? Não sei. Se só um pedaço de chão é igualdade, né? O que é que ele pede aí? Dinheiro, justiça, igualdade ou recompensa? Tem 4 opções, A, B, C ou D. Ele diz que perdeu muito, né? Linchação, chicoteamento, amordaçado, ignorância. Observem aí o que ele merece hoje. Vamos trazer isso para os dias de hoje. O que o povo que viveu esse drama, considerando que nós estamos falando de um autor negro de Angola, na África, e que ele fala logo no início do texto: o oceano separou-me de mim. O que ele merece? Justiça. Né? Então, essa reparação. Justiça. Né? Não seria igualdade, não seria recompensa, não seria dinheiro. Né? Uma reparação, que é o que o sistema de cotas tenta fazer, né? Uma reparação histórica, segundo a justificativa de quem passou. E aí vamos para o último texto. Texto para a questão 10. Um texto de uma escritora mineira chamada Conceição Evaristo, né? De todos esses autores que nós trabalhamos hoje, ela é a única que está viva, né? É comumente homenageada como uma voz representativa das escrituras, né? É mulher negra. Então, isso já a coloca num patamar não superior aos demais, mas um patamar que merece nossa atenção. E aí o seu estilo, né? Além de trabalhar a ficção, além de trabalhar a história, de modo geral, do seu povo, a gente tem aí, eu escolhi esse poema porque diz muito do seu estilo. Vozes mulheres. Então, essa homenagem, muitas vezes através de uma crueldade mostrada em sua produção, às mulheres negras. E aí cabe a gente fazer aqui um adendo, né? uma colocação. Existem escritores africanos que não necessariamente escrevem sobre o drama vivido pelos negros. Existem escritores brasileiros que também, mesmo sendo negros, não necessariamente escrevem sobre a situação dos escravos. Então, a gente tem ainda algumas pessoas que defendem duas correntes. Uma corrente afrodescendente, que escreveria sobre a África de modo geral, e uma corrente negro-brasileira, de escritores negros que escrevem o sofrimento desses descendentes, né, que hoje são brasileiros, mas que têm uma história vivida, construída através de muita dor, por essa separação, por essa desconstrução de identidade dos negros na África. Vozes mulheres, eu acho esse poema lindo, perfeito. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas,
roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida liberdade. Poemas de recordação e outros movimentos. Páginas 10 e 11, Conceição Evaristo. Aqui já diz muito. Mulheres e negras. Em nenhum momento a palavra negra está colocada aí. Mas a história dos negros, especialmente vindos da África para o Brasil, está aqui nesse texto. E aí vamos para a última, né? A pergunta 10. Ao longo do tempo, em nossa sociedade, as vozes das mulheres são apresentadas pelo eu lírico com, ajudem-me, por favor, alegria e protesto, obediência e liberdade, sofrimento e desigualdade, eco e memória. Uma dica também para a interpretação de texto é observar título, quem escreveu e a fonte. Tá? Isso diz muito também para o texto, especialmente no modernismo e na produção contemporânea. Então, nós temos vozes mulheres, poemas de recordação e outros movimentos, e Conceição Evaristo. E em todo o texto, uma palavra se repete. Observem, né? Isso também diz muito. Aquilo a que eu desejo enfatizar, eu repito no texto. Às vezes a mesma palavra, às vezes sinônimos ou expressões que têm o mesmo significado. Ajudem-me aí, por favor. Essas vozes são apresentadas como alegria e protesto, obediência e liberdade, sofrimento e desigualdade, eco e memória. Qual seria a resposta correta? A, B, C ou D? Alguém já está respondendo aí. Muito bem. Tem protesto, né? Tem liberdade, desejo de liberdade, tem obediência, tem sofrimento, tem desigualdade. Eu não vejo muita alegria, mas tem que ser os dois, tem que ser o par, observe, né? Eco e memória. Então, ela muito mais traz o que já passou para tentar construir um futuro, né? E ela ainda termina, observem o último verso, o eco da vida, liberdade. Então, durante todo o texto, essa palavra está sendo enfatizada. Vou deixar um pouco de partilhar aqui a tela para voltar aqui e falar com vocês, tá? Por enquanto, a gente vai agradecer, eu vou só mostrar aqui as respostas corretas, vão ficar aqui, eu vou postar para vocês, e a minha mensagem final de explicação aqui e de nossa última aula, com o final do ano letivo, vem também as despedidas, né? Até breve, queridos alunos, e que vocês sigam buscando seus sonhos. Vou parar aqui a apresentação.